continuar a falar sobre o golpe militar de 31 de março, 1º de abril, que começa realmente, efetivamente em 31 de março, mas em 1º de abril, o Senado, o Congresso brasileiro, vai dizer que nós temos vacância na presidência, mesmo com o presidente no Brasil. E a partir dessa vacância, isso aí vem a ser o primeiro golpe, digamos assim, mas todo mundo foi comunicado, né, no dia anterior, no dia 31 de março, do que estaria por vir. E aí tem outras promessas, né? Promete aí eleição em 1 ano, que a gente vai acabar com os vermelhos, com os comunistas, que o comunismo vai destruir esse país. Eu acho que eu ouvi isso alguns anos agora atrás, de novo. Aliás, tem uma marcha do dia 19 que eu gostaria que os nossos convidados falassem sobre ela. Dia 19 de março teve uma marcha. Liberdade, democracia, pátria, família. Eu acho que eu também ouvi isso recentemente. Aquilo me deu um arrepio, eu fiquei muito preocupado, porque esses quesitos não têm como ser acondicionados em um sistema ditatorial. Não há como se preservar a família, porque a família foi destruída, a família de Jaime Miranda. Cadê a família? Onde está o Jaime? E definitivamente, pátria que não é para todos, não é pátria. Liberdade em tempos ditatorial, impossível, não combina, não se coaduna. Então, é algo que a gente precisa discutir um pouco mais. Eu recebo aqui o professor Álvaro Queiroz, que eu agradeço pela participação, historiador, teólogo, professor com mais de 20 livros publicados sobre diversos temas, e com o professor Cláudio Jorge aqui, professor doutor, inicia aí uma nova caminhada, sempre reiniciando, né? Essa caminhada não para nunca, né, professor Cláudio? De modo que a gente possa colaborar um pouco aqui para com você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, compreender um pouco melhor, porque era muito perigoso aquilo que se fez recentemente na porta dos quartéis. É um desejo que, se fosse acolhido, talvez a gente não estivesse dando essa entrevista hoje. Professor Álvaro, sempre um prazer tê-lo aqui. Um bom dia. Bom dia, Elias. É um prazer enorme, renovado, né, estar aqui com vocês na Rádio CBN e ao lado também do meu companheiro, amigo de muitos anos, professor Cláudio Jorge, revivendo aquelas épocas de ouro, né, da Rádio CBN, né, das nossas radioaulas. Professor Cláudio Jorge conosco também, professor. Bom dia. Bom dia, Elias. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente para refletir na manhã de hoje. E aqui ao lado também do meu amigo, o historiador Álvaro Queiroz. Bem, professores, como é que historicamente a gente pode explicar por que chegamos àquele fatídico 31 de março, 1º de abril de 1964? Elias, é necessário, antes de mais nada, a gente contextualizar, né, historicamente, dentro de um espectro mais amplo, que seria a chamada Guerra Fria. Então, se a gente quiser entender melhor o golpe e o regime militar, a gente tem que se situar dentro desse espectro da Guerra Fria, que começa imediatamente após a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, o mundo estava, àquela altura, dividido, mas radicalmente dividido em 2 blocos distintos e antagônicos entre si. De um lado, você tinha o bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a União Soviética, como era chamada, que tinha como cabeça a Rússia, essa mesma Rússia que está aí brigando com a Ucrânia, né? Então, de um lado, o bloco socialista, né, com a sua ideologia, com o seu conjunto de ideias, com o seu conjunto de práticas políticas, econômicas, sociais. Do outro lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, também
com a sua ideologia, com a sua prática política, prática econômica, prática social, né? E tudo aquilo que caracteriza o sistema capitalista. Para os dois lados, o outro era o inimigo. O inimigo, não era nem adversário, era inimigo, que precisava ser destruído, eliminado. Era essa a ideia. Para os socialistas, o capitalismo e os capitalistas tinham que ser destruídos. Para os capitalistas, os socialistas e o socialismo tinha que ser destruído. Então, era uma guerra, por isso que se chama Guerra Fria, porque era uma guerra de bastidores, não era uma guerra de campo de batalha, não havia combate armado, travado, homem a homem, tanques de guerra, não. Era uma guerra de bastidores, por isso que se chama Guerra Fria. Era uma guerra no campo das ideias, no campo da difusão ideológica. É claro que dentro desse contexto da guerra ideológica, existiram em alguns pontos guerras armadas mesmo, guerra de armas. Por exemplo, nós temos a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, não é? Então, isso mostra que a Guerra Fria não ficou somente no campo ideológico, não ficou apenas nesse espectro das ideias, da mentalidade, mas ela foi à prática, ao campo prático. E, é claro, alguns movimentos revolucionários. A gente poderia citar aqui, por exemplo, a Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung, em 1949, a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro e Che Guevara, não é? Em 59, tá certo? A Revolução que houve também, a Guerra Civil Angolana, não é? Então, são determinados momentos nesse espectro da Guerra Fria, em que a guerra deixou de ser fria e passou a ser quente, né? Passou a ser guerra mesmo armada, campo de batalha. Agora, no geral, era essa guerra ideológica, era no plano das ideias. Então, o nosso país estava ideologicamente, economicamente, politicamente alinhado ao capitalismo yankee, norte-americano. Então, o Brasil, desde a Segunda Guerra, se aliou aos Estados Unidos, definitivamente, porque nós entramos na guerra sob pressão norte-americana. Sob pressão norte-americana. O Brasil entra na guerra ao lado do bloco dos aliados, liderado pelos Estados Unidos. Tá certo? E nós estamos aqui no Brasil vivendo um regime semelhante àqueles do bloco do eixo, o nazismo e o fascismo. No entanto, numa ditadura fascista, o Brasil se alia às democracias ocidentais, à Inglaterra, à França e aos Estados Unidos. Veja que paradoxo, né? Mas são as contradições históricas do nosso país, da sociedade brasileira, uma sociedade cheia de contradições. Você ainda há pouco falava, né? As pessoas saem às ruas hoje com cartazes. Eu digo isso na minha sala de aula para a juventude, para a meninada, né? Eu fico com a dor no coração quando eu vejo os meninos de 15 anos, 16 anos, erguendo cartazes pedindo intervenção militar. Os bichinhos nasceram ontem, não sabem o que é isso. Nós carregamos nas costas o peso histórico de uma ditadura. A minha geração viveu isso, Elias. A geração do Cláudio, a sua talvez ainda pegou um pouco essa rebarba aí da ditadura, mas a minha geração viveu isso, essa dolorosa chaga. Você acabou de falar aí em uma das maiores vítimas do regime, que foi o nosso conterrâneo Jaime Miranda, rapaz. Um camarada que saiu de casa, falou com sua família, sua esposa, seus filhos, e não voltou. Veja que coisa terrível. Essas crianças
cresceram com esse trauma para sempre. Papai saiu e não voltou. Até hoje estão esperando o papai voltar. Onde está papai? Onde está Jaime Miranda? Onde estão aqueles que desapareceram? Tantos outros então, Jaimes por aí. É muita dor, Elias, muita dor. Professor por isso Cláudio. que quem não conhece fica pedindo, fazendo essa apologia maluca. Professor Cláudio, eu falava sobre essa marcha do dia 19 de março de 64, porque nela muitos, imprensa, igreja, pessoas, inadvertidamente algumas, acreditavam naquilo. Nós não estamos falando de uma marcha qualquer, fala-se em 400 mil pessoas, 60 anos atrás, sem internet, sem celular para convocar, sem, né, ou seja, foi uma coisa estrondosa. Sem dúvida alguma. E nesse momento agora, né, que o professor Álvaro acaba refletindo sobre um aspecto muito importante para a manhã de hoje, sobre essa produção ideológica do período, né? Uma guerra ideológica. Sobretudo, pela primeira vez, a gente começa a entender como a ideologia ela atua no campo prático. A ideologia não está no campo das ideias, ela está no campo prático, e aí o resultado concreto. E sobre isso, Elias, que você coloca, é importante porque o golpe ele também se deu através do grande acordo que houve entre o MEC e os Estados Unidos, né, sobre a educação brasileira, sobre as universidades. Você sabia muito bem, por exemplo, que a época do AI-5, né, qualquer professor ele poderia ser demitido por justa causa. Ele não tinha o direito de manifestação. Ou seja, o golpe militar era o golpe para silenciar a nação. Mas muitos professores não estavam nem aí com a decisão, né, e continuaram na militância e na luta por democracia. E, sobretudo, também na questão dos movimentos sociais. E aí o que acontece, é interessante também, nesse aspecto que o professor Álvaro coloca, entender o seguinte: há esse grande divergência ou luta, né, desses polos, mas o que mais vai influenciar, sobretudo, o Brasil e também essa reação norte-americana sobre o nosso contexto nacional vai ser, sem dúvida alguma, a chamada Revolução Cubana, não é? Porque a Rússia estava muito distante e Cuba foi realmente uma presença constante na vida do pensamento e da ideologia nacional brasileira. E uma grande questão que a gente também não pode deixar de entender ou colocar na manhã de hoje é que 64 também, historicamente, se dá o primeiro e efetivo, sobretudo, enquanto análise social e sociológica, o nascimento efetivo do capitalismo no Brasil. Então, essa estrutura norte-americana vai conseguir, sobretudo, conciliar com a nossa burguesia, porque o golpe não foi apenas militar. O golpe foi civil-militar, né? Você vai ter empresas financiando o golpe militar no Brasil. Inclusive, que a gente não poderia jamais esquecer de falar aqui, que, ao mesmo tempo, há um investimento em uma perspectiva metodológica, científica da tortura no Brasil, gente. Vamos entender a complexidade do que foi o golpe militar. Há, sistematicamente, empresários investindo em métodos científicos para provocar o suplício, a tortura de todo aquele que questionasse a ordem vigente dos militares. Então, não é qualquer coisa. Não é uma análise apenas, por exemplo, de uma disputa política. Pelo contrário, era uma tentativa real, concreta, de extermínio político no Brasil. Então, vejam só. Mas eu queria também lançar um olhar histórico, como o Álvaro colocou aqui, fez, né? E foi feliz. E também, por exemplo, delimitar melhor o momento favorável para o chamado proto-golpe, Juscelino Kubitschek. Ou seja, a organização industrial, a perspectiva inflacionária do governo de Kubitschek, muito embora sem perseguir nenhum trabalhador, sem perseguir os comunistas, mesmo sem fazer ou construir a sua perspectiva política de um sucessor, ele respeitou todo o processo, mas, no entanto, abriu uma grande inflação e o capital internacional percebeu e dialogou diretamente com a política de Kubitschek.
Então, vejam só, é o circuito econômico favorável para o capital internacional. Se a gente não entender o capital internacional na construção do golpe, a gente não vai muito distante. Por que falo isso? Vamos entender. A burguesia brasileira, em 64, abre mão da economia para ficar com a condição política nacional. Olha a troca que se dá entre a burguesia dita nacional, que ela não é nacional, porque os seus filhos estudam fora. Pouco importa a educação nacional, pouco importa a saúde nossa, porque eles não estão no Brasil. E financiaram. E aí eu quero colocar uma questão. Um outro grande golpe, que estou falando um pouco da economia, que poucos sabem, é o FGTS. O brasileiro tinha como segurança 10 anos de garantia no trabalho, o assalariado. O FGTS, implantado pelos militares, vão agora fazer a mão de obra operária, uma mão de obra volátil no capital. A qualquer momento eu posso demitir. Veja, novamente, precisamos entender a flexibilidade. A nossa educação antes tinha como base uma perspectiva francesa. Os Estados Unidos colocam a ideia, para que uma América faminta e pobre pensar, refletir sobre o que foi o período romano, o que foi o período grego. É mercado, e mercado na perspectiva do capital que aliena. Rapaz, eu estou aqui de boca aberta, viu, Elias? Eu continuo aqui tentando respirar. Realmente, Cláudio sempre traz algo novo, né? É uma coisa que eu não havia ainda pensado, Cláudio, a questão do FGTS. Excelente essa sua explanação e essa sua colocação, né, para, inclusive, os nossos companheiros da classe trabalhadora que nesse momento estão nos ouvindo aqui pela Rádio CBN. Outra coisa que você coloca e que realmente é verdade é a participação ativa e efetiva dos Estados Unidos na preparação, na conspiração, na articulação e durante todo o regime. Não apenas para a implantação, mas no regime todo, né? Através, para o golpe, eles prepararam uma operação militar chamada Brother Sun. Famosa Operação Brother Sun, que era a operação militar, né? A Marinha de Guerra dos Estados Unidos, né? Os chamados fuzileiros navais, fizeram uma operação de guerra aqui no nosso litoral, rapaz. Manobras entre 31 de março até o dia 3, 4 de abril, porque eles estavam esperando uma reação. Eles estavam esperando uma reação, inclusive, dentro das Forças Armadas, porque o golpe e o regime militar, é bom que as pessoas saibam, não eram unanimidade nas Forças Armadas. As Forças Armadas, ontem como hoje, estavam divididas. Existiam os que eram pró o golpe e o regime e os que eram contra o golpe e o regime. Tá certo? Então, poderia haver reação das Forças Armadas, isso seria o quê? Uma guerra civil. Uma guerra civil. Não é? E aí os Estados Unidos, prevendo isso, elaboraram a Operação Brother Sun. Colocaram aqui os seus marines, né, dos fuzileiros navais aqui no litoral brasileiro, fazendo manobras próximo ao Porto de Santos, enfim, aqui no chamado Cone Sul, né, na América do Sul. De tal maneira que o Cláudio falou é verdade. Mas além desse apoio, inclusive financeiro, financiamento norte-americano, o Cláudio colocou uma coisa histórica que é bom que se diga. A gente fala muito golpe militar, regime militar, mas se esquece da importantíssima participação civil nesse movimento. Sim, é cívico-militar? Civil-militar. Civil-militar. É bom sempre ressaltar, é um golpe e um regime civil-militar. Você acabou de falar, Elias, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em março de 64, que colocou 400 mil pessoas na rua no Rio de Janeiro. Agora veja, civis que estavam apoiando o golpe e apoiando o regime. Então o golpe não foi só dos militares,
foi um golpe também civil. O regime não foi só dos militares, foi civil. E o que garantia a estabilidade do regime era justamente a força econômica, o empresariado, os banqueiros. Quando o general Olímpio Mourão Filho marchou, botou a tropa na rua, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, para derrubar o Jango, quem é que estava por trás dele, comandando tudo? Um banqueiro, Magalhães Pinto, que era governador das Minas Gerais, na época. Então, vejam, a força civil do poder econômico, financiando, patrocinando o golpe, patrocinando o regime. Inclusive, isso que o Cláudio falou é uma verdade hoje documentada. Nós temos os arquivos aí, documentos, que vinham mestres, professores, eram médicos, eram médicos legistas, advogados, ministrar curso de tortura, pelo amor de Deus. Já você imaginou isso? Você reunir uma plateia para ministrar curso de tortura. Como fazer... Tinha plateia. Como fazer a pessoa sofrer. E desses cursos, para esses cursos, eram convidados empresários. Muitos participavam. Inclusive com aulas práticas. Não sei se o Cláudio não sabe disso. Donos de faculdades, de bancos, de aulas práticas com demonstração. Isso. Colocava um preso político pendurado lá num pau de arara e tome tortura para a plateia assistir. Veja que coisa absurda, que desumanidade, que monstruosidade. Como é que você pode sair na rua levantando um cartaz defendendo uma miséria dessa? Né? Intervenção militar, regime militar. Só uma pessoa completamente desavisada ou agindo de má fé, né? Que eu não quero crer. Tem alguns que ficaram do lado de fora da grade se beneficiaram muito. Elisa, aí, essa é a nossa questão. Aí a grande pergunta é a seguinte: para que, né, o Brasil ter aula de humanismo, de filosofia? Olha aí. É o terreno do campo ideológico preparando uma sociedade indiferente. Isso é a escola de Frankfurt, né? Ou seja, a relação capital e sociedade, do capital-trabalho. Esfria a sociedade. Então, aquele sujeito ali, e também a Hannah Arendt coloca, né? Ou seja, a banalidade do mal. A banalidade do mal é tão comum, né? Mas tem um propósito maior. Bem, eu estou aqui conversando com os professores Cláudio, Jorge e Álvaro Queiroz. Vamos fazer aqui um breve intervalo. Vamos ao repórter CBN, mas em seguida estaremos de volta. Vamos tentar trazer um pouco aqui para Alagoas. O que foi a ditadura militar? Esses 21 anos de repressão, de tortura, de mortes, de pessoas desaparecidas aqui no estado de Alagoas. Tem personagens alagoanos que contribuíram decisivamente para o golpe? Vamos também saber. Daqui a pouquinho. A gente volta já já. CBN Maceió. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. CBN. Segunda-feira, 1º de abril de 2024. A Justiça Eleitoral do Paraná começa a julgar hoje à tarde os processos que podem cassar o mandato do senador Sérgio Moro.
O ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro é acusado de abuso de poder econômico e gastos ilícitos nas eleições de 2022. As ações são encabeçadas pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela Federação Brasil da Esperança, ligada ao presidente Lula. Segundo as legendas, os gastos de pré-campanha de Moro foram desproporcionais e suprimiram as possibilidades dos demais concorrentes ao Senado. A concessão de crédito para consumo tem crescido em um ritmo forte e pode alavancar o PIB ao longo de 2024. A informação está no levantamento do aplicativo de serviços financeiros PicPay, divulgado pelo jornal Valor Econômico. Em janeiro, o crédito livre, voltado à pessoa física, associado ao consumo, subiu 14%, contra 7% da modalidade relacionada a dívidas. A lei que permite que alemães com mais de 18 anos portem 25 gramas de maconha para uso recreativo entrou em vigor hoje. Os cidadãos também podem cultivar até 3 plantas em casa. Em 2017, a Alemanha já havia autorizado o emprego medicinal da erva. Um casal de empresários israelenses morreu depois de um avião monomotor perder o controle e cair no aeroporto da Califórnia. A aeronave havia decolado de Denver, no Colorado, segundo o site rastreador FlightAware. O homem foi jogador profissional em Israel e se tornou empresário do ramo de tecnologia dos Estados Unidos. Ele tinha a mulher e o cunhado como sócios. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,21%, com 128.374 pontos. O dólar comercial é negociado a R$ 5,030, elevação de 0,31%. O euro vale R$ 5,423, alta de 0,24%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Hits Tênis Clube tem uma super novidade para vocês, papais e mamães. Sabe aquele perrengue que a gente passa quando vai levar nosso filho para as aulas de tênis e faz muito sol ou chove em Maceió? Esse problema acabou, pois as 2 quadras Kids do Hits Tênis Clube agora são cobertas. Proporcione saúde, coordenação motora, bem-estar, networking e aprendizado para o seu filho com nossa equipe de professores formados em educação física. Matricule já o seu filho no Hits Tênis Clube, localizado no Hotel Hits Lagoa da Anta. Fale conosco no WhatsApp 829-9840-7195. Promoção Pintou Paris com Coral em Casa Jardim. Renove, pinte com tintas Coral no precinho Casa Jardim. E a cada R$100 em compras ganha o cupom. Concorra a 8 Smart TVs 4K 65 polegadas, 6 para você, 2 para o pintor. Pintando com Coral e veja o Brasil na maior festa do esporte mundial, na Bela Paris. Aproveite que tem muitas promoções nas lojas Casa Jardim ou pelo Telezap 3201-6000. Que tal acessar seus exames de onde você estiver? Na Diagnose, além dos laudos, você também acessa as imagens dos exames de forma segura pelo computador, celular ou tablet. Diagnose, há 30 anos investindo em tecnologia e excelência para cuidar da sua saúde. Praticidade para você, sustentabilidade para o planeta. Acesse www.diagnose.com.br. Responsável técnico Francisco Chagas, CRMAL 809. CBN Maceió. Estamos de volta com CBN Maceió para a gente falar sobre esse 1º de abril, 31 de março, 1º de abril, é para a gente falar sobre ditadura mesmo. Não me vem com essa história de revolução, que isso pelo menos para mim não cola, definitivamente. Tá? A revolução tem outro sentido, tem outros fins. E o que a gente observou aqui foi um golpe mesmo, não só militar, mas também civil, teve uma participação significativa de setores importantes e intelectuais também na história desse golpe, que a gente vai tentar desvendar aqui, nesses minutos que nos restam, um pouco de tudo isso e da participação de alagoanos
no golpe. Como é que estava Alagoas nisso? Qual era o papel? Alagoas, a gente já conversou muito aqui sobre o papel dos alagoanos de partícipes da hora em todas as horas desse país, em todos os movimentos importantes desse país, os para o bem e aqueles que não foram tanto assim, para o mal. Professor Cláudio Jorge. Sem dúvida alguma, nesse contexto, Alagoas não vai ser muito diferente, né? Pernambuco, enfim, Minas Gerais, porque quando o momento da repressão chega a Alagoas, de fato vai atingir uma boa parte dos militantes, intelectuais, mas também trabalhadores, todo aquele que se posicionava contra as determinações do governo federal, no caso dos militares, sobretudo. Mas existe uma grande especificidade aqui, que é o seguinte, que é um detalhe, que na própria análise feita desse movimento, por exemplo, a gente não conseguiu ver em Alagoas a entrada, por exemplo, das ligas camponesas. Né? Então, ainda mais, para além da repressão militar, existe também um grande acordo, né, de tentar silenciar qualquer possibilidade de ascensão assim, de uma leitura social do período. Eu digo isso porque vamos entender o seguinte, inclusive o Partido Comunista Brasileiro, que já vinha do governo Vargas, né, fragmentado no sentido de tanta luta diante da repressão varguista. E a esquerda vinha perdendo o apoio, inclusive o próprio Jango, no sentido de um poder mais social para que pudesse assim rivalizar com a própria questão do golpe militar. E isso, obviamente, vai silenciar categoricamente a sociedade alagoana no quesito dos trabalhadores. Inclusive, isso que o Cláudio coloca com muita propriedade, a nossa sociedade é uma sociedade, de forma geral, extremamente conservadora. A sociedade alagoana, desde a sua gênese, a sua formação no período colonial, com os senhores de engenho, né, que depois vão ceder o seu lugar para os industriais do açúcar, chamados popularmente de usineiros e assim por diante. Então, é uma sociedade ultraconservadora, uma sociedade escravista, forjada a partir da opressão do cativeiro desumano, da escravidão, principalmente de africanos. As desumanidades cometidas contra os africanos nos engenhos alagoanos são atrocidades inomináveis, a gente não tem adjetivo para qualificar. Um grande pesquisador, historiador alagoano, que segue nessa linha do estudo dos engenhos banguês aqui em Alagoas, que foi o Manuel Diegue Júnior, que você leu e conhece, ele tem um capítulo só sobre as torturas e os instrumentos de tortura nos engenhos alagoanos. Meus amigos, que coisa absurda! E isso era considerado normal, natural. Quer dizer, a desumanidade, a monstruosidade faz parte do dia a dia da história alagoana desde as suas origens. Quer dizer que você chega aí no ápice de um regime de força, de exceção, como foi o regime militar de 64, aí você entende por que boa parte da população silencia, se cala, se omite, tá certo? Acha isso perfeitamente compreensível e normal, porque é uma sociedade forjada nessa desumanidade. Agora, professor Álvaro, como é que foi essa primeira semana, esse primeiro mês? Porque o primeiro ato institucional, Castelo Branco vai ser o primeiro presidente do golpe, é exatamente acabar com os mandatos. Mas parece que nem todo mundo, né? Por exemplo, aqui eu sei que Sandoval Caju foi retirado. O prefeito de Maceió. O prefeito de Maceió. Mas o governador do governador ficou? Não. O governador era general 5 estrelas do Exército, né? Era o general Luiz de Souza Cavalcante, popularmente conhecido como Major Luiz. Então, inclusive, o Major Luiz se antecipou ao próprio golpe. Antes de Mourão se movimentar, o general Mourão lá em Minas Gerais, Juiz de Fora, o Major Luiz aqui, né, o general,
Luiz Cavalcante, que era governador do estado, se antecipou e fechou as fronteiras do estado com Pernambuco. Veja, ele não fecha no sul, não, né? A Bahia e Sergipe tudo certo. apoiaram o golpe. Mas Pernambuco, Miguel Arraes, tá certo? Que era o terror dos militares, eles tinham medo. O golpe foi não só para derrubar o Jango, mas para derrubar e destruir a carreira política do Arraes, que seria um possível sucessor do Jango. Arraes tinha tudo para fazer carreira e ser presidente desse país, Elias. Era um líder forte, preparado, homem que tinha formação intelectual consistente e era uma liderança carismática. Então tinha tudo para ser até presidente da República, tá certo? Mas o regime apagou o Arraes. Só não fez pior, né, porque o Arraes foi para o exílio, etc. Mas quando o Arraes retorna, repare, ele volta nos braços do povo, né, e terminou a sua vida nos braços do povo. Não é? Foi um dos maiores personagens da vida política nacional de todos os tempos. Coisa que o Jango também seria. Não é? Mas o Jango, na hora H, parece que o Jango faltou a coragem, né? Aquela coragem de enfrentar. Porque se o Jango tivesse enfrentado como queria Brizola, isso. O próprio Arraes, aqui no comando militar de Pernambuco, tinha apoio. O Comando Militar de Pernambuco, o chamado Quarto Exército, apoiava o Arraes, estava com o Jango fechado. Quer dizer, era aquilo que a gente falou no começo. Iria haver um derramamento de sangue, né? Você falou em Jango. Jango era um comunista mesmo? Quem é comunista aí, professor? Que então, quando a menina briga com o rapaz lá no namoro, você é um comunista. Uma agressão parece que muito feia. Negócio sério. Verdade. Antes de chegar nessa questão, Elias, é tão interessante isso que o Álvaro colocou aqui, que sobre Arraes e Pernambuco, na perspectiva sobre Alagoas, que, por exemplo, a própria Universidade Federal de Pernambuco, isso aqui é um dado para a gente entender o que foi esse processo do golpe militar, tirou durante 20 anos de financiamento de ciência e passou para a Paraíba, da Federal de Pernambuco. Então, veja, como você colocou agora há pouco. E voltando aqui para Jango, né, a gente percebe, por exemplo, da própria historiografia, da produção da época, que, olha, de forma alguma, Jango ele chegou a ser um comunista, né? Até porque tem uma questão até teórica, né, que a gente precisa entender o chamado modo de produção. Ele precisa dominar a totalidade de uma economia, né, para ser uma forma econômica, no caso seria o comunismo. Então, a sociabilidade, primeiramente, era capitalista, implantação do capitalismo. Não existia esse espaço para o comunismo no Brasil. Como o Álvaro colocou, é muito mais uma guerra ideológica, né, no campo do simbolismo, que vai, sobretudo, dar a Jango essa condição. Agora, o que acontece? Aí eu concordo. O programa de remessa de lucros, né, isso aí vai, sobretudo, deixar os Estados Unidos indignados, né? Porque, olha, é muito capital que deixou de sair. E isso provocava a economia norte-americana. E queria, sim, aí tem gente, a gente não pode esquecer o seguinte, Álvaro, é que, na verdade, essa política norte-americana, ela tem sua especificidade e sua particularidade no Brasil, mas ela está em toda a América Latina. Ninguém pode esquecer, por exemplo, da queda e da morte de Salvador Allende, não é? Ou seja, tem um belíssimo texto do Eduardo Galeano, né? O subsolo da golpe de Estado. O cobre, que alimenta o armamento norte-americano, estava aí sob o quê? Um domínio, né, de uma esquerda. E o que acontece? Não interessava os Estados Unidos. A mesma coisa a situação brasileira. Então, Jango, por sua vez, começou a equilibrar. Porque a grande questão de Jango, no sentido econômico, ele queria, sobretudo, construir ou instituir uma economia sólida a partir da perspectiva do trabalhador. E isso incomodava, por isso o golpe militar, mas também civil, porque isso incomodava a nossa burguesia. Então ela vai fazer o quê? Chamar o seu capitão do mato da época, quem foi? O governo militar. O Pinochet, né? O capitão do mato. O Pinochet. Lá no Brasil. Aqui o capitão do mato foi o Castelo, né? Foi o Castelo. Liderou a conspiração, né? E era a estrela do golpe.
Tanto que barraram o Mourão, né? Barraram. O Mourão foi barrado. Quando ele estava a caminho, para aí, que não é você. O golpe estava planejado, podia 2 a 3 de abril. 2 a 3, na madrugada, virada. Né? E quem ia dar a voz de comando, a senha de comando, era Castelo. Né? Tanto que foi ele que assumiu. Primeiro foi aquela junta militar, né? E depois o Castelo Branco. O Mazili, né? Primeiramente. Primeiro o Mazili. O Mazili. Que era o presidente do. Pela quinta vez ele assumiu. Ele já vinha sempre. Desde o tempo do Juscelino. O Mazili estava ali na frente do Congresso. Ranieri e Mazili. Mas, Elias, voltando à sua pergunta, que eu achei interessante aqui, voltando para Alagoas, a figura icônica do Sandoval Caju, nosso prefeito aqui de Maceió, que teve seu mandato cassado, seu mandato interrompido. Ele foi tirado abruptamente, em pleno mandato. Né? Como ele dizia, meu mandato foi roubado. Ele dizia isso. Meu mandato foi roubado. O Sandoval dizia isso. Sandoval, Cláudio talvez tenha ouvido falar, mas não conheceu como nós conhecemos. Eu conheci pessoalmente. Né? Sandoval foi um radialista, como é o Elias, tá certo? Mas um radialista extremamente popular, querido, carismático, né? Do povão. Era um homem com cheiro de povo, o Sandoval Caju. Um homem com cheiro de povo. Ele é um dos símbolos alagoanos do populismo. Né? O populismo em nível nacional tem Getúlio, tem Jânio Quadros, tem Juscelino, tem o Jango. E em nível local você tem o quê? Você tem Silvestre Péricles, você tem o Muniz Falcão, né? Você tem o Sandoval Caju. Né? Que eu acredito, posso até estar errado, na minha projeção para o passado, não é nem para o futuro, é para o passado. Acredito que seria governador do Estado. Seria governador do Estado. Ganhou tranquilo. Em todas as urnas a eleição em que disputou contra todos. E contra os grandes, né? Os poderosos do Estado. Ele sozinho, Cláudio, sem apoio empresarial, sem apoio do poder econômico, ele ganhou genuinamente com o povo. Foi retirado e falta agora um vereador, que a nossa Câmara anda tão diferente, né, para a gente não falar outra coisa, que promova aí um ato, mesmo que simbólico, de restituição, porque não foi apenas o prefeito Sandoval Caju, salvo engano, 4 ou 5 vereadores também foram retirados abruptamente dos seus mandatos, e isso poderia ser restabelecido, mesmo que simbolicamente. O Nilson Miranda, o parente do Jaime, não sei se ele é do Jaime, se é primo, se é irmão, não sei. Nilson Miranda era vereador na época, foi cassado. Essa é uma coisa, uma dívida, né, histórica que a sociedade tem, mas que precisa resgatar. Elias, tem uma questão que a gente não levantou aqui, que é interessante, porque falamos pouco, até mesmo, a questão da participação da igreja. Ótimo, né? Bem lembrado. Porque seria interessante, Álvaro, porque é o seguinte, parece que existe um divisor de águas aí, sobretudo em 68. A posição da igreja diante do golpe militar mudou radicalmente. A igreja, a princípio, apoiou o golpe. E apoiou o regime. Enquanto Castelo era assim, eu estou fazendo assim, estou mexendo com o dedo, para os ouvintes ficarem... Mas tem ali, tem gente lá no YouTube que está vendo. Castelo era assim com Dom Helder, rapaz. Eram amigos e eram conterrâneos, ambos cearenses. Né? Então, a igreja apoiou o golpe e apoiou o regime enquanto Castelo estava na presidência. Mas quando o Castelo saiu, que assumiu a linha dura, representada pelo general Costa e Silva, que vem o AI-5, em 68, né, o ato institucional número 5, que foi terrível, instituiu a ditadura plena, a igreja, então, começou a ser alvo de perseguição. Porque, quando eu falo a igreja, eu não estou falando só do clero, né? Eu estou falando de todos os batizados, o conjunto dos fiéis. Então, o que tinha de militante católico que participava dos movimentos sociais, movimento operário, movimento estudantil, movimento das ligas camponesas em Pernambuco, então esse pessoal começou a ser preso, começou a ser torturado. Então, Dom Helder,
Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Pedro Causadáliga, lá no Araguaia, começaram a perceber a verdadeira face de um regime cruel e desumano, que estava matando. Era um regime de morte. E a igreja, que é a Igreja de Cristo, defende a vida, e a vida em plenitude. Então a igreja começou a fazer oposição ao regime. Para vocês terem uma ideia, sempre trazendo aqui, fechando o cone para Alagoas, nós tivemos determinados membros do clero alagoano que foram alvo da perseguição. Um deles foi o nosso saudosíssimo, queridíssimo Padre Teófanes. Padre Teófanes foi chamado porque participava, ele era orientador eclesiástico daqueles círculos operários católicos, que era um movimento de igreja que reunia os operários das indústrias, etc., das fábricas, de tecido aqui. Então, Padre Teófanes foi chamado na Polícia Federal, e ia ser enquadrado. Só não foi porque o arcebispo sempre esteve do lado dos padres, o Dom Adelmo, que era um homem conservador. No entanto, defendia os seus padres, tá certo? Outro padre que trabalhava também com operários foi o Padre Luiz Santos, lá de Fernão Velho, Luiz de Oliveira Santos, também falecido, trabalhava com os operários da fábrica lá de Fernão Velho. Então, Padre Luiz Santos, esse ainda foi pior. Esse foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional e tinha que ir regularmente ao Quarto Exército em Pernambuco para prestar depoimento. E o arcebispo ia com ele, porque Dom Adelmo, que era um homem de formação conservadora, mas Dom Adelmo defendia os seus padres. E Dom Adelmo sabia, como todos os bispos sabiam, que as pessoas estavam indo e não estavam voltando. Ou seja, eles prendiam, torturavam e matavam nas prisões, silenciavam. Aí Dom Adelmo, para garantir a vida do Padre Luiz, ia com ele. Toda vez que ele ia depor, Dom Adelmo ia. E, na primeira vez, Dom Adelmo, veja que homem de moral, de força moral, faz falta hoje, viu? Dom Adelmo, com o dedo em riste, diante do general do comando do Quarto Exército de Pernambuco, Dom Adelmo disse: olha, padre meu não fica preso, porque se ficar, o arcebispo fica junto. Veja que homem. Quem é que ia prender um homem como Dom Adelmo? Ninguém tinha coragem, tinha força moral. Mas naquela época, era outra situação. O mesmo que aconteceu outra também situação. com o Dom Helder, né? Dom Helder é a mesma coisa. Dom Paulo Evaristo Arnes. Cláudio, o 1985 é o fim mesmo da ditadura? A gente, como num botão, a gente liga e a gente desliga, ou não é bem assim? Não é bem assim, porque 21 anos de ditadura, não é fácil você construir uma democracia, E o Brasil já tinha passado, por exemplo, a ditadura Vargas. Então, esse momento nosso, ainda hoje, essa sua colocação é feliz, nesse sentido, porque ainda hoje, por exemplo, a nossa democracia é muito frágil. E agora há pouco passamos por uma experiência terrível que foi o governo anterior ao atual. Por exemplo, então, ela é muito estável, desde o Brasil, da formação, da transição do Império, o Brasil não consegue ter ainda hoje uma estabilidade democrática. Muito embora que é impossível pensar também numa estabilidade democrática, porque democracia também se faz com lutas, reflexões, trabalho, contradições. Mas, no entanto, e ao mesmo tempo, como o Brecht colocava, esse formato, que também é fascista, nunca dormiu até hoje. Esse é o mesmo pensamento, professor? Eu assino embaixo. Realmente é isso aí. E eu queria só dizer aqui uma coisa para os nossos ouvintes. Minha gente, golpe é sintoma de subdesenvolvimento. As grandes democracias do mundo resolvem as suas diferenças, os seus antagonismos, no diálogo, parlamento, sob o império da lei. Democracia é o império da lei, e não das armas, e não da força. Então a gente não pode pensar que vai resolver os problemas do Brasil com golpe, na marra, com violência, na base da força. Não. A gente resolve dialogando,
resolve na lei, na ordem, no parlamento, trocando ideias, e não desse jeito. Né? Então, acabar com essa ideia, esse golpismo que existe, essa teoria de conspiração que existe nos bastidores, né? A gente tem que acabar com isso. Ou a gente se desenvolve de vez, ou para sempre vai ficar um país subdesenvolvido. Só pensa, golpe é subdesenvolvimento, pessoal. Se vocês veem, repare, se vocês veem esse tipo de coisa que aconteceu aqui no Brasil, na Suíça, na Dinamarca, na Alemanha, você não vê isso. São grandes democracias que resolvem, tem antagonismos, tem problemas, tem grandes, mas resolve dialogando, democraticamente, na lei, na ordem. Isso é democracia. E, sobretudo, no respeito ao pensamento da maioria. Exato. Literalmente. O Brasil não tem o costume, né, de fazer plebiscitos, ou mesmo pequenas consultas, como se faz em boa parte do mundo, né? Se você quer mudar o sentido de uma rua, você tem que perguntar às pessoas daquela rua se aquilo de fato vai trazer algum benefício. Você precisa conversar, né? Hoje nós construímos as coisas sobre o que nós achamos que é melhor para aquelas pessoas, mas não há uma consulta. E isso dá uma demonstração de como a gente ainda está pequenininho. A gente não consegue fazer o que a gente faz. O que a gente vai fazer agora no dia 6 de outubro, a gente não consegue fazer em menor escala. A gente não faz isso na escola, e porque não faz na escola, não faz na comunidade. Porque não faz na comunidade, alguém que está lá em cima, eleito, acredita que sabe o que é melhor para aquela comunidade. E isso tudo nos empobrece. E dá uma ideia de que, bom, se a minha ideia não for acolhida, né, então, para não correr o risco, eu nem pergunto. Eu implanto a ideia. E a gente precisa entender de que nem sempre vai estar certo, ou talvez quase nunca. Aliás, estar certo tem custado muito caro atualmente, é um negócio bem complicado. Professor Álvaro Queiroz, sempre um prazer tê-lo aqui, um ótimo dia, professor. Muito obrigado, bom dia, Elias, bom dia aos amigos da Rádio CBN. Professor Cláudio Jorge, um prazer imenso tê-lo aqui. Muito obrigado, Elias, Álvaro Queiroz, muito obrigado. Olha, professor Álvaro Queiroz, professor Cláudio Jorge, conversando conosco sobre o golpe militar. Foi golpe, foi revolução. A revolução foi em outro lugar. Aqui foi golpe. Tá. E queriam dar outro. Aí. Mas graças a Deus, a gente passou. E é assim que a gente vai colocando aqui um ponto final. No CBN Maceió desta segunda-feira, 1º de abril de 2024, o programa contou com os trabalhos técnicos de Alex Melo, as reportagens de Camila Bibiano, a produção é de Flávia Ies e a direção de jornalismo de Marcos Vasconcelos. Apresentação, Elias Ferreira. De volta amanhã, sem golpe, a partir das 9 da manhã, contando sempre com a sua participação. Até lá! CBN Maceió. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as